bom dia, muito obrigado. Obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença, em especial ao pessoal da Total pelo convite. Obrigado, Natália. Na verdade, eu me dava por aposentado já na questão de dar palestra, mas a Natália foi muito gentil na forma como ela me convidou, e eu acabei aceitando, né? E eu me considerava aposentado para dar palestra porque hoje eu tenho uma equipe de veterinários que são mais novos que eu, estudaram há menos tempo que eu, e eu acho que são melhores que eu. Então, a minha parte hoje é mais administrativa. Mas alguma coisa eu acho que eu ainda posso me arriscar a falar para vocês. Hoje, a minha principal atuação é na parte da administração do Hospital Veterinário Público, que eu não sei se vocês sabem, São Paulo tem 2 hospitais públicos, né? Um fica na zona leste da cidade, um fica na zona norte da cidade. Eles foram politicamente viabilizados pelo Roberto Trípoli, e a Anclivepa, que é a Associação dos Veterinários, aceitou o desafio de administrá-los. A Elizabeth MacGregor está aqui, ela falou, não deixa de falar que você é do Fórum Nacional de Proteção Animal também, então queria agradecer a Elizabeth também. Bom, lá no hospital público nós temos um grande problema. Muita gente vai lá, muita gente. O projeto foi dimensionado para atender 45 casos novos por dia. E semana retrasada ele bateu o recorde de atender 700 casos no único dia, né? As 2 unidades, né? Obrigado. Na verdade, gente, cuidar, vocês sabem, todo mundo aqui cuida de cachorro, cuidar de 2 ou 3 cachorros doentes já dá um bom trabalho, né? Cuidar de 700, sinceramente, eu nem sei como a gente consegue. Porque é muito bicho doente, muita gente. E a gente só pensa numa coisa lá, como que a gente consegue dar conta de atender todos esses animais, e cada vez chega mais com essa crise, então também mais ainda chegando. E a nossa cabeça fica muito ocupada por tentar dar conta de atender toda essa demanda. E aí, quando a Natália me propôs falar isso, e se a gente falasse sobre quais os casos que vão com mais frequência lá no público, e qual a forma que a gente pudesse prevenir. Depois eu fiquei pensando, Natália, eu queria até te agradecer o convite, porque a gente pensa tanto em apagar um incêndio que a gente pensa pouco em preveni-lo, né? E a gente vai até tentar agora transformar esses casos numa cartilha para tentar ajudar na prevenção. Porque eu fiquei pensando, até hoje, gente, são 50 mil animais doentes que nós atendemos. E a hora que eu puxei a estatística para apresentar os 10 casos, acho que tem 10 ou 11 casos mais comuns, todos eles poderiam ter sido prevenidos, todos eles. E eles respondem por mais de 80% dos animais que vão lá. Então, ou seja, em tese, 80% dos animais que procuram hospital público não precisariam estar lá se fosse feita a prevenção da doença que os levou, né? Então, a gente vai citar superficialmente qual é a doença e vai citar qual seria a prevenção, porque a maioria delas é muito óbvia e todos vocês já sabem. É mais para a gente vincular isso. Então, vamos lá. Bom, sinomose. São diversos todos os dias, inclusive eles são atendidos num imóvel lá na Zona Leste, tem uma unidade separada para doença infecciosa para tentar evitar a contaminação. Todo mundo sabe, na minha opinião, sinomose é a pior doença que existe para cachorro, a pior de todas. Por quê? Porque a sinomose a gente trata. Tem dia que o cachorro está melhor, aí você fica com esperança, aí depois ele piora, aí depois ele melhora, aí você fala, agora ele vai ficar bom, aí dali 40 dias ele morre. Então é a pior doença que tem, na minha opinião. Ela responde por uma das mais frequentes no hospital público. Todo mundo sabe qual que é a prevenção para a sinomose. Vacina, né? E muitos poucos animais, eu acho proporcionalmente, são vacinados na cidade de São Paulo. Talvez teve um dia lá que foram 17 num único dia na Zona Leste com sinomose. A maioria a gente perde, né? A maioria. Inclusive porque já chega em estágio avançado. Mas também quando chega no começo, perde também. Então, prevenção de sinomose, vacinar e não passear com o cachorro na rua antes dele ter tomado todas as 3 vacinas. Quando a gente vê filhotinho na rua, que você já saca que pela idade não deu tempo dele ter tomado todas as vacinas, a gente já sabe que é um candidato a ter sinomose.
Parvovirose. Uma outra doença de ocorrência muito comum, também muito grave. Mas por que a sinomose é pior que a parvovirose? Parvovirose o cachorro pega e no terceiro dia, ou ele vai morrer ou ele vai ficar bom no terceiro dia. Muitos morrem, mas muitos sobrevivem. Mas não é uma coisa que você fica que nem a sinomose 40 dias lutando. No quarto dia o assunto está resolvido. Prevenção da parvovirose. Vacina também, né? Então, ou seja, prevenção muito simples, muito simples. E, gente, todas as vacinas são boas, desde que elas sejam devidamente acondicionadas, né, desde que elas sejam aplicadas na hora certa, no animal saudável, todas elas são boas. Não tem aquele mito de que só algumas são boas, outras são ruins, não. Todas são boas, desde que usadas corretamente. Leptospirose. Então, essas doenças são todas muito parecidas, né? São todas infecciosas. Leptospirose, todo mundo sabe, aquela doença que o cachorrinho pega porque o rato passou a noite e fez xixi na água, na comida dele, e o cachorrinho vai ficando amarelo, para de comer, começa a vomitar. Prevenção da leptospirose, aí tem duas, né? Número 1, todo mundo sabe. Vacina. E essas vacinas, elas estão juntas. Quando faz a V10, já protege contra a sinomose, contra a parvo, contra a leptospirose. Segunda prevenção, tentar evitar o contato de rato no seu quintal. E rato vai onde tem água, onde tem alimento e onde tem acesso, né? Então tem que cuidar para que não tenha restos de comida espalhado no quintal, porque isso chama rato, para que não tenha um lugar que atrai, o rato também precisa beber água, cuidar para que não tenha acesso àqueles buracos na parede, ralos destampados. Então essa é a prevenção da leptospirose. Erliquiose. Talvez nem todo mundo sabe o que é erliquiose, tem uma doença parecida, que é a babesiose. É um protozoário que é transmitido pelo carrapato e ele destrói as células vermelhas do cachorro. O cachorro fica anêmico e fraco. Vai ficando fraquinho, magrinho e, se não for tratado a tempo, morre. Para a erliquiose, não é usual, não existe vacina que funcione para a erliquiose, mas ela precisa de um carrapato para chegar no cachorro. Então, a prevenção da erliquiose é não deixar o cachorro ter carrapato. E como que a gente faz para o cachorro não ter carrapato? Tem primeiro o controle com os produtos, né, antipulgas e anticarrapatos, que precisam estar em dia. Carrapato gosta de esconderijo, então o cachorro que está no quintal tem que ter aquele canil, se tiver canil, tem que ser canil bem rebocado, lisinho, não pode ser coisa cheia de buraco, de esconderijo. A gente não pode juntar muito tijolo, telha no quintal, tudo que favorece esconderijo. E cachorro não pega carrapato dentro do apartamento, ele pega se ele for para a praça, para o mato, para um sítio. Então, atenção especial sempre que voltar, examinar o cachorrinho, ver se o carrapaticida está em dia. Isso é importante para a gente prevenir. Eu acho que quando a gente faz exame de sangue lá no público, eu diria que 30% dos animais estão anêmicos, e como a nossa população lá é, em sua maior parte, financeiramente desfavorecida, então quase todos eles têm carrapato. Aqui é um outro problema, né? Todo dia tem cadelas e gatas com dificuldade no parto, todos os dias. Por algum motivo, a gestação não desenvolveu bem e ela não consegue parir normalmente, e os filhotes podem estar em sofrimento, ela em sofrimento, os filhotes podem estar mortos na barriguinha dela. Elas têm que ser operadas e, dependendo do estado, nem sempre sobrevive. Todo dia tem. Bom, como que a gente... o que leva à dificuldade do parto? Às vezes, a injeção para pular o cio é um dos motivos, mas nem sempre. Tem cadela que o filhote é muito grande, a pelve é estreita, tem N motivos que podem complicar. Qual a melhor prevenção para não ter dificuldade no parto? Não ficar grávida. E aí, mais uma vez, parabéns ao pessoal da ONG que faz o projeto lá em Carapicuíba, né? Parabéns. A principal forma de não ter dificuldade no parto é a castração. Não precisa mais nascer tanto cachorro, né? E tanto gato, eu acho. E isso é muito sério. Todo dia tem várias cadelas com dificuldade no parto. Piometra também, acho que quase todo mundo sabe o que é.
A cadela que não é castrada tem útero, em algum determinado momento da vida dela, ela começa a secretar muito líquido dentro do útero, entra uma bactéria, faz uma infecção, o útero fica grande, cheio de pus, isso causa uma intoxicação, que é uma emergência. Se não for operado imediatamente, houver um desequilíbrio muito grande, a piometra leva à morte das cadelas. Às vezes o útero pode romper e gerar uma peritonite. Prevenção para não ter piometra, qual é? Castração. Quem não tem útero não vai ter infecção no útero. Então, vê como eu estou falando? Todos os casos que vão lá, todos os dias, na teoria, talvez não precisassem ir. Né? Traumas. Trauma, gente, com principalmente fratura, eu diria que responde por 30% das ocorrências dos hospitais públicos. Se nós atendemos, desde a inauguração, 50 mil animais, eu diria que em torno de 15 mil desses animais tinham um osso fraturado. Normalmente as patas ou a pelve fraturada. Tanto gatos quanto cães. Né? O motivo é diferente. Cachorro chega fraturado principalmente porque foi atropelado. Principalmente. É a maior causa, mas não é a única. Cachorro também chega fraturado porque caiu da laje. E em região de periferia, que as casas são menores, a laje é uma parte do ambiente social da casa. Né? Então sempre tem um cachorro em cima de uma laje. E eles caem da laje e quebram a pata. Prevenção para não cair da laje é que tenha, de preferência, algum tipo de anteparo, né? Que não é muito simples, porque se for baixo o cachorro pula também. Teria que ter algum tipo de grade nessas lajes que tem cachorro para que eles não caíssem das lajes. E prevenção de atropelamento, eu nunca vi um cachorro atropelado que tivesse com coleira, com guia e com o dono segurando a guia. Nunca vi. Pode até ter acontecido em algum momento, mas na minha experiência de 20 anos de veterinário, nunca falou, olha, eu estava com o meu cachorro segurando a guia, ele foi atropelado. Normalmente eles estão soltos na rua, ou porque eles têm acesso à rua, que o portão fica aberto, ou porque eles vão atrás de cadelas que estão no cio. E tem gente que acha bonito passear com o cachorro solto. Tem gente que acha lindo andar com o cachorro sem a guia. Né? Não, ele me segue. Ele segue até a página 2, até o dia que ele resolver sair correndo e ser atropelado. Os gatos também chegam fraturados muito, mas a doutora Luciana falou, né, na primeira palestra, eu concordo com ela, a maior causa de fratura nos gatos é queda de apartamento. Acho que eles deitam no parapeito para dormir, tomam sol, pegam no sono e conforme dormindo eles vão se espreguiçar e caem, né? Muito, muito, muito. Eu trabalhava numa região que é perto do Macoab, tinha muito apartamento, todo mundo tem gato quase hoje em dia, e a quantidade de gato que caía da laje, porque não tem tela, é muito grande. Então, por aí, a gente preveniria 15, só no público eu estou falando, a gente preveniria 15 mil animais fraturados se as lajes tivessem grades, se os apartamentos tivessem tela e se as pessoas segurassem o cachorro na guia e na coleira, não deixassem eles irem para a rua. Neoplasia é a mesma coisa que câncer. A principal, aí responde por mais 30% do movimento do hospital público. 30% fratura, 30% câncer, outros 20% dessas outras doenças que eu estou falando, e pode ter 20% diversos. Tem vários tipos de câncer, mas a gente vai se ater aqui ao principal dele, que é câncer de mama nas cadelas. Essa é, de longe, a maior ocorrência que eu vejo na minha vida como veterinário de câncer. E é muito, muito, muito. E o tratamento, normalmente, ele é cirúrgico. E é uma cirurgia complicada, porque, por mais que seja um carocinho só, a cirurgia tem que começar antes da primeira mama, terminar depois da última mama, e tem que ser feita nas duas cadeias mamárias. Então, é uma cirurgia demorada, de 2 horas, no mínimo, às vezes até um pouquinho mais. Para vocês terem uma ideia de tanta ocorrência que tem de câncer de mama, é chato o que eu vou falar, mas nós tivemos que parar de atender, de operar câncer de mama no hospital público. E vou explicar por quê.
Primeiro, era muito, muito, muito. O que a gente fez? A gente montou uma equipe cirúrgica e um centro cirúrgico só para operar tumor de mama. Mas por mais que tenha uma equipe só para isso e um centro cirúrgico só para isso, na melhor das hipóteses, a gente conseguia fazer 7, 8 cirurgias por dia, né? Só que apareciam 20 pessoas por dia com a cadela com esse problema. Depois de alguns meses, a fila para operar um tumor de mama era de quase 1 ano. Depois de alguns meses, porque a gente não opera só o tumor de mama, tem que operar as patas quebradas, tem que operar os animais que engoliram corpo estranho, uma série de coisas. E você não pode esperar 1 ano para operar um tumor de mama, porque o tumor cresce, espalha, invade outros órgãos. Então, quando a gente espera 1 ano para fazer uma cirurgia dessa, a gente está fazendo mais mal do que bem para o animal. E aí chegou um dia que a gente... E a pessoa fica naquela expectativa, não, eu vou esperar porque a minha cachorra vai ser operada daqui a 1 ano, mas a gente está fazendo mal para ela, dando essa expectativa. Então, infelizmente, a gente não marca mais cirurgias quando aparece alguém com tumor de mama. A gente explica que isso é grave, orienta a procurar um veterinário particular, orienta que a cirurgia seja feita logo, mas a gente não opera mais. Não agenda mais, porque hoje a gente ainda opera aquela fila de 1 ano atrás que nós geramos, de milhares de cadelas com tumor de mama. Prevenção para tumor de mama em cadela. Castração. Mas não é a qualquer momento da vida, infelizmente. A castração, para ser efetiva, ela tem que ser antes do primeiro cio. Depois, ela pode ajudar um pouquinho, se for logo depois, mas cada vez ela vai ajudar menos. Então, se a gente quiser uma ação efetiva na prevenção do tumor de mama em cadela, a gente tem que castrar antes de 6 meses. Né? Gatas não influi tanto assim, mas cadela tem que castrar antes de 6 meses. Como o primeiro cio acontece a partir de 6 meses, tem que castrar jovem. Né? Eu já operei muito cachorro também. Já trabalhei também como cirurgião de castração. Na minha opinião, a idade ideal para castrar uma cadela, na minha opinião, é entre 4 e 5 meses, na minha opinião. Já operei bem mais cedo, mas eu não gosto muito porque eu acho que tem riscos, não da cirurgia, tem risco de contaminação por sinomose depois, por conta da queda de resistência. Então, eu prefiro fazer a vacina e depois da última vacina fazer a castração. Vou só voltar aqui, então, para finalizar, que se as cadelas fossem castradas e não tivessem tumor de mama, a gente também tiraria, só do hospital público, mais 15 mil casos nesse período, que toda essa energia poderia ser direcionada para atender outros pacientes. Uma outra situação muito comum é o que a gente chama de corpo estranho, que é quando o animal engole alguma coisa. Eu não sei se vocês conseguem ver. Isso aqui é um osso que está... osso de boi, que o cachorro mastigou, engoliu, e esse cachorrinho chegou sufocado, ele não conseguia respirar direito, porque o osso ficou travado ali na garganta e estava apertando todas as estruturas, ele não conseguia mais puxar o ar, teve que ser operado imediatamente. Cachorro, principal corpo estranho em cachorro é de longe osso, de boi ou de frango. Osso de boi costuma prender logo na boca, na garganta, e osso de frango costuma fazer uma pedra no intestino. Quase tudo acaba em cirurgia. Prevenção, para não engolir osso. Não dá osso. Eu acho que a maioria é o dono que dá. Alguns podem até roubar um saco de lixo, mas eu acho que a maioria foi oferecida. E gato, qual o pior corpo estranho que pode ter em gato, na minha experiência? Eu já operei gatos que engoliram agulhas, mas não é tão grave engolir uma agulha. Grave é engolir a linha. Porque, se a linha for comprida, uma parte da linha prende na língua, a outra parte desce, passa pelo estômago e vai para o intestino. Aí o intestino fica puxando essa linha, porque ele tem um movimento peristáltico, e no que ele puxa, ele acaba subindo, porque a linha está presa na língua, e vira uma coisa horrível e embola o intestino com o estômago, e a linha começa a cortar o intestino. É terrível, terrível. Se um gato engolir uma linha, a gente talvez tenha 24 horas para operá-lo, 48 horas no máximo. Só que é um diagnóstico super difícil, super difícil.
Gato chegou sem comer e vomitando, a primeira coisa que tem que fazer é ultrassom. Não dá para esperar, vamos ver se melhora, vamos dar um plasio, vamos pôr no soro, vamos esperar até amanhã, não. Gato chegou vomitando, tem que fazer ultrassom, porque se tiver linha e você não operar na hora, quando você operar, a linha já cortou o intestino dele e ele já desenvolveu uma peritonite e acaba morrendo. Prevenção para não engolir linha. Tem que tomar cuidado. Muitos gatos que engoliram linha, que eu atendi, eram de costureiras, né? Porque, tipo, na minha casa, o gato não vai achar um pedaço de linha, eu não costuro, né? Mas tem que tomar muito cuidado com quem deixa pedaço de linha pela casa. Isso é terrível. Gente, todo mundo já viu o gatinho que não consegue fazer xixi. Isso é terrível também, né? E eu não sei se acho, talvez seja o número 9 aqui das ocorrências principais no hospital público, também é uma emergência, ele tem que ser desobstruído imediatamente, às vezes não dá certo, você tem que operar, essa cirurgia muitas vezes tem que retirar o pênis para ver se a gente consegue desobstruir, ele consegue urinar. É grave, muito animal morre disso, muito animal é aparentemente curado e acaba tendo recidivas, né? Depois é gravíssimo. Isso só tem uma coisa, pela minha experiência, compre a melhor ração que o seu bolso permitir que você compre, né? Essa é a melhor dica para que o teu gato não tenha problemas urinários. Agora quase acabando já. Ocorrências dermatológicas. Chega muito cachorro, todo mundo já viu cachorro que não tem pelo no dorso, né? Cachorro sem pelo no dorso sempre tem alergia de pulga, né? Então, a presença de pulgas e de carrapatos é uma das principais ocorrências dos animais que vão para o setor de dermatologia. Prevenção para alergia de pulga, antipulga, tá? Cuidar de pulga não é fácil, né? Eu coloquei um remédio e não resolveu. Nenhum remédio resolve 100% uma vez só. Cuidar de pulga exige duas coisas. Aplicação do medicamento constantemente, seja todo mês, seja a cada 40 dias, seja a cada 60, dependendo do medicamento, né? E muita higiene na casa. Tentar, e de preferência piso liso, né? Piso frio, porque onde tiver fresta, a pulga tende a deixar os ovinhos dela lá. Opa, antes de fazer o meu merchandising, que eles me permitiram, eu queria dizer, gente, então eu passei rapidamente pelas principais ocorrências que tem no Hospital Público de Cães e Gatos. E agradeço mais uma vez a Natália, porque todas elas poderiam ser prevenidas. Então, agora a gente vai tentar mudar o enfoque lá. Em vez da gente cada vez mais tentar atender cada vez mais, a gente vai tentar agora, de repente, prevenir cada vez mais para que não tenha tanto animal em sofrimento. Agora, só mais um segundo da atenção de vocês. Eu tenho um projeto novo agora, que é ambicioso, que é tentar mudar o modelo de negócio nas clínicas veterinárias, que eu acho que é um modelo injusto e ineficiente. E eu falo das minhas clínicas também. Nas clínicas veterinárias particulares, uma boa parte do tempo o veterinário fica ocioso. Ao mesmo tempo, existe um custo caro para aquela clínica estar aberta. E aí, quando chega um animal lá, no final do dia, politraumatizado, o veterinário é obrigado a cobrar R$1.000, R$2.000, R$3.000 para fazer aquele tratamento. O dono do cachorro é obrigado a aceitar aquele preço, porque se ele for para outro veterinário, custa a mesma coisa. O veterinário não é uma pessoa bem remunerada, por mais que ele cobre caro, ele não é bem remunerado. A maioria dos veterinários não tem férias, nem fundo de garantia, nem 13º. E o dono da clínica também não fica rico. Então, ou seja, é um negócio ruim para todo mundo. E eu acho que clínica veterinária não é lugar de fazer negócio. Acho que clínica veterinária é lugar de tratar o animal doente. A nossa ideia, sintetizando, é que, em vez de cobrar muito de poucos, que a gente possa cobrar pouco de muitos e permitir que muitos animais, permitir que muitos animais tenham acesso à clínica veterinária. Então, o nosso projeto hoje é um plano de saúde que, por R$50 por mês, que é uma coisa que eu acho que todo mundo pode pagar,
tem cobertura total e ilimitada de tudo, e a gente espera mudar o modelo de negócios e que todos os veterinários façam assim de hoje em diante. Mais uma vez, muito obrigado a todos e especialmente a Natália. Obrigado.